Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Aqui, ó. Olhei pro meu relógio aqui, Serginho. Tá 1903, 19 horas e 3 minutos. É verdade. Ano de fundação do Grêmio. Boa noite. Exato. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Tá chegando aí o dia do aniversário. Que maldito. Meu Deus do céu, já começou puxando o saco do Serginho. Tá bem. Começou cedo, professor. Serginho, eu tenho que começar a diminuir o impacto aí, porque as últimas notícias do Grêmio têm deixado o Serginho preocupado. Não é? Não. Agora, Kahneman podendo ir jogar na Roma, na Itália. É o time da Itália não revelado. Sabe o que é? Eu vou dizer agora, Atalanta. Agora estou falando sério. Eu até então, o Arthur, o Grêmio tem 4, 5 da mesma posição, vai dar um jeito. O Kahneman não dá para... Como é que é? Da mesma posição, professor. Eu falei de qualidade. Não qualidade. Qual posição? Agora estamos falando do nosso... Volância, posição. professor. Volância. Da mesma posição que o Arthur. Não, onde é que joga o Arthur? Não é na primeira Sim, posição. Provavelmente também tem vários para a Então, posição do Everton. Pode ser 5. Pode ser 12. Vários. Pode ser 12. Porque são Qual vários. é a diferença? Mas vem cá, mas escuta. Eu falei da mesma posição. Tá bom, tá cheio de... Então o Neymar não faz falta na seleção brasileira? Tá cheio de jogador para aquela posição. Alguns queriam tirar ele de campo. Eu falei que não faz falta. Mas tá cheio de gente para aquela posição. Mas vem cá, saiu o melhor jogador do Grêmio. Saiu o Arthur, a gente sabia que não tinha como segurar o Arthur. Não tinha mais como. Porque já quando ele surgiu, já surgiu melhor que os outros. Pois é. Já surgiu dando show lá na Argentina, já levantou taça onde só Pelé levantou. Entendeu? Então? Só o Pelé e o Grêmio que levantaram taça na Argentina. Então? O Santos de Pelé. É verdade. E até o Bressan levantou, mas azar. Faz parte Como do azar? contexto. Tava lá. Tava lá. Teve mérito, pô. Mas eu falei alguma outra coisa? Vocês estão você falou que ele teve tudo azar. nervoso só porque eu comecei a dizer que... Bom, Vai. aí tá. Aí vai sair de menor expressão Michel. Tá bem. O Grêmio vai fazer um bom negócio. A Arábia Saudita nunca vai pegar um dinheiro pelo Michel mesmo. O cara já tem meia idade. Vai. Não tem problema. Aí o Michael se recupera, mas não se recupera. E se recupera, mas não se recupera. Sempre no departamento médico. Aí o Grêmio contrata um atacante para ser opção aos outros dois. Sim. Um está lesionado e não se recupera e volta para o departamento médico, e sai e volta, que é o Alisson. Aí o outro se lesiona e a notícia que vem do Grêmio é que é séria. Aí está se aproximando, o Libertadores, está se aproximando. Bom, agora não pode perder mais ninguém. Claro. Aí, Kahneman, não treinou, está lesionado. Aí vem a notícia do interesse do futebol italiano, desmentida até em parte. Quando é que a janela começa? Vai até 31 de agosto a janela? É grande. É grande, a janela é maior esse ano. É complicado. É um janelão. Porque é a janela inicial, né? A janela de início de temporada ela é sempre maior. Então vai ter que ser o mês de agosto aí, vai ter que ser de trabalho, né? Mas é para ir e para voltar também, né? Também pode trazer gente. Pode trazer gente. Mas o Grêmio parece que não está propenso. Não, mas é que a janela para vir é menor. Querendo. Até quando? A janela para vir tem duração de 30 dias. Começa hoje, vai até 15 de agosto. Para sair é maior. Para sair é maior. Então, bom, mas é que nesse período começa a negociar, tem que começar também já a correr atrás. Tem um mês aí para Por isso que eu comecei, professor, dando a hora certa, que era o ano da fundação do Grêmio, 19 horas e 3 minutos. Daqui a pouquinho vai chegar no ano da fundação do Inter, aí eu vou lhe fazer uma pergunta. Internacional não tem esse problema. Elas podiam perguntar... 1909 o Inter. Hoje está recomeçando a Copa do Brasil, né? 1909 o Inter, você falou 11, porque 2 anos... não, é verdade. Você vai dizer que 2 anos ficou aprendendo com o Grêmio. Não. Tomou 10 a 0. É verdade. Internacional... Sabe que o Inter tomou 10 a 0 naquele Grenal, professor, por soberba? Tu vê, né? Que coisa o Internacional. Tomou 10 a 0... porque foi fundado 6 anos depois, e tomou outras grandes goleadas nesse início, porque o Grêmio já era uma equipe formada, forte e tal, e tu vê que com a história, com o passar dos anos, o Internacional conseguiu descontar essa diferença. Digo, eu acho um troço meritório, porque cresceu bastante, acho que depois, mais de 100 anos depois, conseguiu tomar só 5, né? Tomar só 5. Caiu pela metade, já é uma evolução, né? Tem um desconto de 50%. Já é uma evolução, né? E tu vê, tomando 5, tu vai olhar quem ganhou mais Grenais?
Quem fez mais gols em Grenais, tomando 5, O senhor não tomando vai se balaquear que 10. ganhou mais Campeonato Gaúcho, que o senhor não gosta de Campeonato Gaúcho. Eu falei? Falei em Campeonato Gaúcho? Ele interrompeu antes, Só uma professor. coisa, eu falei em Campeonato Gaúcho? Não, eu só interrompi só para fazer um aposto explicativo. E não Você é tá que eu começando não agora, sabe? gosto. Eu disse que eu só acho que o Campeonato Gaúcho só tem significado pelo que eu estava falando antes. Quando se perde. Não, pelo enfrentamento com o Grêmio. É importante ganhar o Campeonato Gaúcho porque significa ganhar do Grêmio. Se não tivesse o Grêmio, ou se não tivesse o Internacional, ninguém me convence que tu ias comemorar um título de Campeonato Gaúcho que o Internacional não participasse. Professor, agora E chegou. vice-versa. Chegou. É isso que o REC não... Ele custa a entender. Ou Chegou finge a sua que não hora, entende. professor. Chegou agora, professor Lano. 1909. Pronto. Aqui. Pronto. Mas aí é o seguinte, eu só queria terminar aquela frase. Onde é que está aqui? A Chuchuzinho mostra aqui. A grande fundação do... A do meu desespero, é isso? Do meu pavor? Não, Do Kahneman. Também não. Aí é o seguinte, agora eu vou falar pro professor também. O professor vai ter que ficar secando 3 competições em 5 meses. Vamos secando. Libertadores da América, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Mas isso Mas porque o o professor, campeonato eu me lembro, o pro- professor foi um dos que não queria o título da segundona. Mas o Campeonato Gaúcho... Foi ou não foi, professor? Não queria. E olha aí, o que aconteceu? Quem é que está disputando as oitavas de final Então, agora? Quem entrou? 100 e poucos anos depois, a soberba mudou de lado. Quem entrou? Por Quem quê? é que está disputando? Não, porque eu não queria e não tinha significado, porque o Internacional é grande demais para comemorar título da Comemorar segunda não é divisão. comemorar. Utilidade é outra. É isso que eu estou falando. Por exemplo, quem... Utilidade. Qual é o Copa do Brasil. Entraria Quem é nas que tá na oitavas da Copa do hoje? Brasil? E grande vantagem de estar na... Quem sabe isso não vai ser um grande diferencial pró-internacional. Eu já não vou mais dizer handicap favorável, porque tomei aqui uma lição outro dia aqui. Isso, Que handicap é contra. exatamente. Fiquei até com vergonha, então eu acho que até vou embora. faz parte. Não, pode ficar. Vivendo e aprendendo. A gente compreende. Burrice. Tá, Bom, mas aí... É ignorância, né, burrice? ignorância. Mas de Falta qualquer- de conhecimento. De Não qualquer fazia a vida maneira- inteira, até que um me corrigiu. De qualquer Claro. maneira, eu acho Um patético. professor de Itaquari, Lori. Eu acho patético de que se possa dizer que o Grêmio não vai ter um enorme de um prejuízo com a saída do Arthur. Mas, escutem, Mas, pelo professor, amor de Deus. eu vou lhe dizer Não, o mas seguinte, eu ia assim, chegar, acho que se ele se eu não recuperar, pude porque me explicar. o Arthur não foi, rapidamente, o Arthur, esse ano, não foi o Arthur Foi nada, do não ano jogou passado. nada. Ele jogou 18 jogos esse Jogou ano. muito professor. pouco. E produção a menor do que ele pode, tudo, porque ele já estava lá. Acho que Como todos os o melhor que ele dentistas. fez foi um jogo que ele voltou, que ele tava. O primeiro jogo que ele voltou, não me lembro qual foi, acho que até gol ele marcou, não marcou? Entrou, O acho Arthur que fez marcou, terceiro o gol, não Arthur foi? marcou 3 gols no Aí, Campeonato Um deles Gaúcho. qual foi? Foi o Grenal. Ah, tá. Gente, O vocês Arthur estão marcou brincando. 3 gols no Gauchão e 1 gol no Campeonato Brasileiro. Vocês estão brincando. Vocês estão debochando. Não, Vocês não, combinaram não, antes. não, professor. Olha aí, Não, não. o Arthur, quando jogar comecei muito falando em mal... desespero do Serginho, Olha um senhor. pouquinho. O Maicon O jogou Arthur- 25 jogos, professor. Foi mais importante que o Arthur nesse O ano. Arthur, quando jogar muito mal, Ele é melhor que é todos os outros. 10 vezes melhor Não. que o Jailson. não O senhor está e o aliviado com a Michel. saída Não dele. discordo. Mas lógico. Não discordo. Mas o que eu lógico. quis dizer é que- Espero que o Everton saia também. Professor, somando tudo que eu falei lá no começo, lesões, repetições, lesionados da mesma posição, 2 atacantes lesionados, o Alisson e o Everton, 2 volantes, um saiu, o Arthur, o Michel está lesionado, o Maicon está lesionado, e agora na zaga não tem reposição. Isso que eu quero dizer. O Arthur a gente imaginava que, bom, agora também voltou. Mas eu vou dizer uma coisa, mas experiente. acho que o Jeromel jogando, eu me preocupa muito mais, por exemplo, seria se fosse a saída do Jeromel. Eu acho que o Jeromel e o Bressan, e o Paulo Bressan Miranda. ou o Paulo Miranda, ali, eu, sinceramente, sim, é óbvio que acho que a perda do Kahneman, os dois fecharam uma dupla muito boa. Agora, eu sinto mais falta do Mas sentiria também mais, era uma mais dupla falta do boa Jeromel. com o Rodolfo, por exemplo. Sim. Mas porque todo mundo que faz dupla com o Jeromel se destaca. Porque o bom é o Jeromel. O Os Kahneman, outros são acho que o Kahneman coadjuvantes. também, mas Eu acho um jogador extremamente limitado. Eu acho Extremamente eu gosto limitado. muito acho que até pode ser limitado, mas ele- digo, é um jogador que tem a sorte de que idade tem o Kahneman, Maurício, me ajuda? 26, 27? 27 27 se não me anos. engano. Então ele não vai mais pegar jogos
com um árbitro de vídeo, apesar que estão dizendo que na Libertadores agora... Não, vai já ter na Libertadores e Copa, do Brasil, é. Ele jogou a Recopa, jogou as finais da Libertadores ano passado com o VAR. O que o senhor quis insinuar, eu estou afirmando, não insinuando, que ele vai faz ter falta, problema. que ele faz pênalti em todos. Todos não, mas ele faz, ele costuma segurar. Já não chega o Everton Cury. É a tese do Everton Cury. Não, o Everton Cury diz que é sempre. Eu digo Não, que É quase sempre. Eu digo que é com frequência. Eu tenho um ex-árbitro, amigo nosso, professor, que disse que o Kahneman tinha que tomar cartão amarelo antes de começar o jogo. É azul ou é vermelhinho? Assim, Até hoje não sei. Ah, esse é neutro? É, quase, Eu achei que fosse quase tão neutro quanto eu. Não, professor, o senhor vai ter que me contar então. Tu não sabe? Eu não sei. Eu te conto. Eu não sei qual é. Eu imagino. Não, esse teu Claro que amigo. não sei mesmo. Esse teu amigo que. Ele é imparcial, professor. Esse Você teu foi amigo na lata. imparcial, isento, ele fica louco comigo, porque ele esquece que há muitos anos atrás, quando nós fomos colegas. Ah, eu acho que se eu sei, eu acho que se eu. Ó, então eu acho até que eu estou equivocado. Vai tomar cartão. Me equivoquei. Me equivoquei. Quando nós Vai fomos- tomar cartão, velho. Quando nós fomos colegas no curso de árbitros, ele gentilmente me convidou para a casa dele. Tinha bandeiras. Na casa dele tinha um quadro. Mas sempre apitou muito que bem. depois ele tirou e tal, e como árbitro, então ele sempre foi irrepreensível. O senhor vai entregar o E depois, tu disse quem é, eu não falei. Mas quem é. a tendência, sabe qual é? Normalmente o árbitro, e até por uma questão, de parte do princípio da questão da honestidade das pessoas, né? É óbvio. O árbitro, o que teve um clube, alguma coisa assim, que tinha, normalmente ele prejudica muito mais o time que ele Foi Pra foi mostrar torcedor. que é isento. Não é nem para mostrar que é isso, não é uma coisa intencional. Inconscientemente ele acaba assim, eu tenho que tomar cuidado, porque se eu, né, na dúvida eu... O critério é mais rigoroso com aqueles. Está dizendo então que quando eu apitava eu devia ter mais cuidado porque eu devo ter prejudicado o Internacional Provavelmente. inconscientemente. Como eu vou lhe dizer assim, como eu vou lhe dizer o seguinte, colegas nossos da imprensa, quando vão escrever, Se tiver com raiva. se tiver com raiva, é pior. Em qualquer momento, a gente com raiva escreve. Então, as manchetes mais violentas, mais virulentas, contra a Grêmio, contra o Internacional, pode estar certo. São os editores, né, ou os jornalistas que são tem os gremistas engajados. e colorados. Não, tem também, mas se engajam também. Quando a fase está boa, tá boa. Aí vamos junto todo mundo. Agora, quando tá ruim, velho, sai de Agora, perto. eu vou dizer aí tu bota a raiva. Eu vou repetir uma frase de um grande árbitro gaúcho, já falecido, que foi quem me levou a me tornar árbitro. Ele trabalhava no Instituto de Física, né, que era o José Luiz Barreto, e que ele me disse uma vez, eu falando que eu sabia qual era o clube dele, ele disse, Enio, óbvio, ninguém se torna árbitro de futebol se quando jovem não foi torcedor. Ainda bem que isso não vale para jornalista. Não foi torcedor. Jornalista imparcial também trabalha na crônica Agora, esportiva. ele me disse, eu evidentemente gosto muito mais de mim e da minha carreira do que do Internacional. Então, eu quando apito... Boa frase, hein? E é verdadeira. E é verdadeira. A não ser um ou outro psicopata, normalmente o cara gosta muito mais Tem da sua... bastante. E ele futebol sofria. clube, né? E o Barreto sofria. Muitas vezes, quando estava trabalhando, o pessoal passava e corneteava. Ah, sim. O pessoal que era né, Sim. Mas isso aí... Chamava Como de- diretor médico, chamava de- depois, diretor de árbitros depois também. Sim. Ele fazia escala e dizia assim. Eu sei de uma história dele no campo, ele apitando um jogo. Aí dessas pessoas que ficava xingando ele, né, na coisa, entrou para trabalhar. Foi atender um jogador caído. Ele disse, fala agora, doutorzinho, como é que é? Quem é o sem vergonha? Fala agora, só uma coisinha, fala. E o doutor ficou só ali, ó. Bem quietinho. Que nem tem Bem a história... Que nem tem essa... Mas ele levava na boa. Depois, no outro dia, brincava com esse doutor. Mas ele fala agora, doutorzinho. Já que nós estamos rememorando, né, um dos grandes árbitros da história do Rio Grande do Sul, da década de 60, chamava-se Agomar Martins, 60, 70.
E do trio ABC, não é? E o Agomar era muito militar. Me fez sofrer. Trio vermelho. O Agomar... Não sei, tu é que está dizendo. O Agomar... Mas muito me fez sofrer. Agomar, Barreto e Cavalheiro. Lógico, o Internacional ganha... Na década de 70, o Internacional precisava de arbitragem para ganhar. Não, mas se tivesse, dava uma mãozinha, não tinha problema. Isso aí é igual Corinthians e Flamengo. Eles têm arbitragem própria, professor. Mas vá que precise. Só eles não utilizam o seu. Mas então, o Agomar, que foi meu professor... Inclusive, vão contratar o grande destaque da Copa do Mundo da Croácia, que é o Rich. Sim, o Agomar, que foi meu professor no curso de árbitros, o Agomar, ele no Exército, ele foi campeão de luta greco-romana. E ele era daqueles baixinhos invocados. Invocado. Vai dizer pra mim que ia dar em mim num programa de televisão. Só que ficamos amigos. Né? Só que perguntei sobre o lance 77. Não, vem tu também, não. Só que sabia. Não aguento mais troço aí. Só que ele sabia brigar, né? E aí, num jogo. Ainda bem que não me botei no baixinho. Num jogo em Caxias, um jogo do Juventude, um dos diretores do Juventude invadiu o campo para bater nele. E foi correndo e o Agomar gritava, deixa ele vir, deixa, e só armou as mãos. E o pessoal meio que saiu e o Agomar dizia, deixa ele vir. E o cara começou a correr cada vez mais devagar, parou uma distância segura, o Agomar dizia, vem, e ele de longe, seu isso, seu aquilo, e não chegou perto. Mas aqui o Agomar, sabe quem é que se aposentou por... Não, Agomar não, Barreto. É que deu no Barreto e se aposentou, né? Hã? Não. Quem é que bateu no José Luiz Barreto? Que se aposentou? Quem? Adalberto Aquino. Ah, é verdade. Era auxiliar da preparação do Grêmio em 76, que eu chamo até hoje que ele era preparador do Foguinho, só para chamar ele de velho. Ele é velho. Tem aquela cara de guri, o Aquino, mas vou te dizer uma coisa. Tá bem conservado, né? Mas tu vê que alguns têm a vergonha na cara de se aposentar depois de fazer uma bobagem. Aposentaram ele lá no Grêmio. Mas tem outros lá no Grêmio que fizeram e foram e voltaram. Cumpriram a sua pena e voltaram. Estão lá, de doutor, né? Mas cumpriram a sua pena e voltaram. Foram punidos, cumpriram a pena e voltaram. Depois que a gente cumpre a pena, né? Mas peraí, agora eu fiquei boiando. Quem é que está no Grêmio que... Isso eu não vou falar. Tá bem, deixa assim. Eu só me lembro do Fernando Pinto, que deu um pontapé no traseiro do Carioca. E saiu também, né? Saiu também, né? Saiu também. E o Márcio Bolzoni. O Márcio Bolzoni. Mas foi punido, cumpriu uma suspensão longa, acho que foi quase um ano, se eu não me engano. Deu no Bolzoni aquele dia. Mas aquele dia o que aconteceu, pelo que eu estava no jogo, né? E o árbitro falou algumas coisas para ele. Ele disse, eu estou atendendo, e o árbitro começou, vai de uma vez, o que está pensando? Começou meio que a xingar. Aí... Deu 5 segundos, aquele 10 segundos. Do teto. De Fernando Miranda. Vai. Aí o senhor já... Aí o senhor apelou. Acontece, né? Acontece com as melhores famílias. Acontece com todo mundo. Diga, vamos falar de Copa do Mundo, Rec? Vamos. Diga agora. Só antes, ler algumas mensagens aqui no nosso Facebook. Muita gente participando. facebook.com/Luiz Carlos Rec. facebook.com/Luiz Carlos Rec. Vai aparecer na tela compartilhe, agora. Curta, compartilhe. Conte pra tua tia, pra tua mãe. Contar não, compartilha público, já pra todo mundo. Mas primeiro conta, olha, eu assisto todas as noites, tá? Pode deixar o curtir. Compartilhe, curta, compartilhe, interage. Quem foi que me falou hoje que assiste todas as noites? Um cara que eu fui cobrar uma conta. Mas que bárbaro. Aí ele, ao invés de pagar, ele disse isso. Ele não paga, mas ele assiste. Eu fiquei ele feliz. Aumenta a audiência. Olha aqui, ó. É um devedor querido. O João Batista Araújo. Eu ia dar o nome, aí me arrependi. Vai, Maurício. Vai. E teria que estar nos assistindo, porque assiste todo dia. Vai. O Inter tem um dos melhores plantéis do Brasileirão. Aguardem para ver. Grande programa, diz o João Batista Araújo. O Carlos Oliveira Rodrigues disse que... O Inter tem mesmo, o Inter contratou bem.
Para mim, o Internacional contratou bem. O Internacional tem um dos grandes plantéis do O mundo. Inter não tem o Nico Lopes, não tem o Damião, não tem o Luca. Potker, não tem Quem? o Luca, não tem o Quem? Jonathan Alves. Não, para. Só tem uns bons, Para, né? vai O devagar. Corinthians perdeu 6. O Atlético perdeu 5. O Grêmio está na iminência de perder 4. Palmeiras O perdeu Palmeiras está vendendo. E é uma miscelânea. Olha, O Palmeiras... então digamos que não seja mérito do Inter, que seja demérito dos outros que perderam um monte ainda. Ah, um pouquinho, mas olha a lista que tu deu. Uma hora o senhor diz que o Inter é candidato, outra hora o senhor diz que o Inter não tem nada. Porque onde é que eu disse que o Inter era candidato? Cuesta, Moledo, Eu acho que o maior reforço- Boleiro é maior bom reforço jogador, do Inter- Zeca é bom jogador, Maior Dourado reforço- é bom jogador, O maior reforço Edenilson, maior reforço do Inter está no... D'Alessandro. Patrick, D'Alessandro O maior reforço do Inter está no DM, que está escalando o Inter. e o lateral esquerdo. O que tem? Não é bom jogador? Bom, pô, vamos ver. É um menino, subiu assim. Compara o elenco do Inter esse ano com o elenco do Corinthians ano passado campeão. O elenco do Corinthians era muito melhor que o do Inter. Sim, era muito melhor. Eu queria ver o senhor Maurício falando isso forçou um em pouquinho. janeiro do Aí não, ano passado. Menos Maurício. Ah, vem cá, Professor, Maurício, ano passado, Maurício, o elenco do Corinthians... O que tu fumou, Maurício? Eu não fumei nada, professor. Quem O era o elenco- centroavante do Tava Corinthians? uma fumaceira no carro Quem dele era lá. o centroavante do Corinthians? O elenco- Quem era o o centroavante? elenco do Corinthians- Não, responde. Não fumei Quem era o nada. centroavante? Era o Fumaceira no carro É dele. por isso que ele desapareceu hoje à tarde. Que foi o quê do Campeonato Brasileiro? Goleador. Tá. O Potker também já foi. Sim, E aí? E o Internacional tem o Damião que fez esse ano nós estamos no mês 7, o Damião fez 3? Não, dois 2. gols. Mas tá lesionado. Vamos lá, vamos ver o time inteiro. Não, mas aqui... Arana e Fagner eram os laterais. deixa- O Inter tem Zeca e Iago. Deixa- É que os do Inter ainda tem que comprovar. Os do Corinthians nós já sabemos como terminou. Um o tá filme. na seleção Comprovaram. brasileira e outro tá na Europa. A dupla de zaga era fenomenal. O que o Maurício está querendo dizer é que se fosse no começo do ano O que passado. eu tô querendo dizer é que vocês estão ignorando. Peguem as manchetes. não. Peguem as programa manchetes. aqui já deu confusão, Peguem uma as vez, começar a falar manchetes do ignorante. Estadão, do UOL, do Globoesporte.com, Começo de do ano todos passado. os sites. No início do ano passado chamavam o Corinthians de quarta força do Paulistão. Chegou onde chegou. Sim, mas E o elenco não era uma porcaria, como diziam, assim como o elenco do Inter não é uma porcaria. Não é uma maravilha, não chega perto do elenco do Grêmio, mas não é um dos piores. olha, opinião se respeita, a opinião cada um pode ter a sua. O senhor acabou de dizer que o Grêmio não tem volante, porque Renato perdeu o Augusto. Arthur. Não Onde é que tem jogava o problema. Renato Augusto ano Não passado? tem problema nenhum. Onde é que jogava o Renato Augusto ano passado? Jogava na China, Não, antes de ir para a China. no Corinthians. Campeão brasileiro, não foi? Não, Não, acho que não, já tinha saído. acho que ele já tinha saído. Jackson ano passado. jogava onde? No Corinthians. Ah, tá. E o Rodriguinho jogava O onde? Rodriguinho jogava onde? Em grande face. E o Jô jogava onde? E o Romero jogava onde? Ah, para. Eu vou pegar a escalação do Corinthians na primeira Era uns rodada do ano passado para o 30% senhor melhor, analisar. 40. Gente, ninguém Tá quer. bem, tá o Corinthians, nós estamos falando do campeão. Não. E vamos falar do vice, Mas que só era um para ser pouquinho. vice, virou quarto, o Grêmio. Mas até o final foi vice. Ninguém perdeu mais aquele jogo do pro que Atlético eu Mineiro, quer. virou quarto. Ninguém Ganha, mais, era ninguém segundo quer mais Mas do o que Grêmio- eu que o Grêmio e o Internacional Corinthians eram os esteja melhores. muito bem. Agora, para um pouquinho. Mas agora não. todo mundo perdeu um monte. Ó, gente, o Moledo O Serginho concordando já está até com O medo. Moledo tá machucado. também não força também. Sabe quem é que vai jogar? O Danilo Silva. E o Contrato Corinthians 4 ano passado tinha 5 zagueiros, né, professor? É só um Não sei, né? pouquinho. Isso quer dizer que ele joga alguma coisa? Tá, mas se machucar, calma, professor. Não, já tá machucado. Tá, mas Tá assim. escalado, Mas tem o tempo rapaz. de recuperar, vai jogar só de 15. Quantos jogos o Inter tem até o final do Mas ano? é, estressado, falta é 2 gostar dias. disso. Mas tem quantos jogos o Inter até o final do ano para fazer mais? Daí? Poucos, felizmente. Não vai devagar uma vez por semana e olha lá. Maravilha. Uns Maravilha. 20 e poucos. Vai ser além, uma tranquilidade. Vai ter tempo de recuperar todo mundo, fazer, olha, pô. É. Tivesse 3 competições, era uma Agora, coisa queima a complicada. roupa então. O Inter é candidato ou não é? Ao título? É. Olha, pode até ser. Depois vou mudar a pergunta para fazer em relação ao Grêmio, mas aí é Pode uma até pergunta ser. Não. capciosa. Não, o Inter não é candidato. O Professor, Inter, se eu vou pegar a escalação. Se ganhar, e que Deus me dê essa bênção, é a zebra das zebras. Agora,
É a zebra das zebras. Não é candidato. Não tem time para ser já lembrou que o candidato. senhor não queria o título da C. Contona, que fez falta. E fez falta. Falta pra Professor, quem? Para estar classificado agora, né? Para ganhar 60 milhões no final do ano, né? 60 milhões, quanto é a premiação da Copa do Brasil? Tem que ganhar a Copa Tem do que ganhar a Brasil. Copa, mas ganha- O qual é a Internacional no premiação? primeiro sim, mas momento, estaria com chance, né, professor? Não. Não tinha que passar por 4 fases para chegar O lá. professor Não. estava com medo de cair. Não, o Internacional, nesse ano de reestruturação, a primeira meta do Internacional é fazer seus 45 O senhor pontos. acha que faz esses 23 que faltam, então, já que o senhor está nesse... Eu acho Eu que ouvi falta, de manhã, tinha né? gente corneteando no Eu rádio, acho falando que agora faz, só sem falta nenhum- 23. Eu acho que... Mas o senhor está infelizmente- fazendo contagem regressiva, então. Sim. Eu não faço Sim, isso. aí depois disso, vamos sonhar com mais alguma coisa? Sim, mas o Internacional precisa ter os pés no chão. O Internacional fez uma grande contratação esse ano. Uma grande contratação. O Zeca. Tá aí o Jonathan Alves, O que tem? grande jogador. O senhor acabou de exaltar Grande o Fagner, por que está na altura. seleção. Não, a altura dele não é muito alta, é 1,80. Então- E esse menino que veio agora, como é que é? Sarrafiori. É. O que tem? Não sei, vamos ver também, né? Porque... Bom, mas vamos tem que ver. Mas o Grêmio não acabou de trazer há um ano atrás Martin Chaves. a grande revelação É. do Penharol, que inclusive uma das formas de pagamento do Grêmio ao Penharol foi aceitar o Bressan de volta, que é uma coisa assim. Essa história... Olha, eu tô essa história, do Bressan. essa história é difícil, né? É difícil. É dolorida, professor. É dolorida, então. Mas aconteceu e o menino fracassou, porque é um menino e menino pode Sabe que o fracassar. Grêmio renovou o contrato dele, mesmo ele fracassando, porque ele ia pro Inter. E aí foi embora. Aí o Grêmio fez 6 meses de contrato e E aí foi embora. Então o Internacional trouxe uma grande promessa, trouxe. Como é o nome? Me ajudem, Rec. Do menino que o Internacional tirou do Corinthians numa situação parecida. Ah, o como foi Gi Paraná. Gi Paraná. É gato, era gato. Mas lembra que o Internacional tomou do grande Corinthians, do poderoso Corinthians, o Internacional, e por inteligência e tal, conseguiu tirar de lá. Foi lá que eu fiz Foi a lá, brincadeira. tirou de São Paulo o Oscar também, né? Especialista em pirataria, coisa, Não, pelo jeito. Né? tem pirataria. Mas com São dos Paulo dois lados. é- Mas não é o caso de filme pirataria, é questão de Só disputa. quer dizer que o Sarrafiore é outro. Não, mais uma pirataria, né? Por que pirataria? Os Se caras lá cumpriu não... a lei? Não, tá. Se cumpriu a lei? Não, tá bom. Porque quando cumpre a lei contra o Internacional não é pirataria. Mas quem fez alguma coisa contra o Inter? Quem tirou? O quê? Jogador Como? do Se Inter, não assim. consegue, O não é Grêmio por agora falta não fez de pirataria, tentativa. mas o Grêmio está levando um jogador do Inter de 19 anos, porque o Inter não quis renovar e já deu um bochicho. Mandou vazar, né? Deu um bochicho. O Matheus. Mas de qualquer maneira, Dizem que é esse bom Gi jogador. Paraná que veio, no mínimo com o mesmo cartaz do Sarrafiori esse, não deu em nada. Então, tomara que o O Gi Sarrafiori... Paraná era mais novo. O Gi Paraná não. O Sarrafiori. Não, o Martin Chaves. Esse que veio do Sim. Uruguai pro Grêmio. Não, mas eu quero dizer que trazer um menino É um do risco, é uma exterior aposta. é uma aposta. Tu sabe que Tomara que dê certo. Agora, não vai me dizer que é uma grande contratação. Naquela época o Inter contratava tudo por 1 milhão. E aí um repórter cretino chamado Luiz Carlos Reck fez a velha frase. O Internacional virou o show do 1 milhão. Porque tudo era baratinho, porque era 1 milhão. Era o Leozinho, o Limãozinho, 1 milhão. O Mossoró, 1 milhão. O Ricardinho, meio-campista, era 1 milhão. Esse G Paraná era 1 milhão. Era tudo 1 milhão. Aí eu não aguentei isso, mas então é o show do 1 milhão. Mas Mas aí, aí professor, assim, ó, o elenco... Tudo baratinho. Assim, ó, 1 milhão pro Ricardo Goulart não quiseram pagar. Mas aí era depois. Mas vamos aqui, ó, vamos só... Mas aí a avaliação. Mas aí quantos jogadores do Grêmio e do Internacional Ocorre equívoco já de se avaliação? errou Nossa. na avaliação? Mas vem cá, qual é o clube que não erra na avaliação? Todos os clubes erram. A margem de erro é grande. Teve um grupo de direção do Grêmio que se ele dissesse assim, nós só vamos errar, só vamos contratar porcaria, não tinha acertado tanto. Vai me provocar. O meu bruxo eu já deixei. Quando nós caímos. De qualquer maneira. se tivesse Era aqui- um homem sério. Hã? Doutor Flávio Pino era um homem sério. Não, mas não tô falando do presidente, não. Foi o presidente. Se não fosse contratado, nós Tu só quer vamos... cutucar o futebol? Só vamos contratar gente ruim. Se tivessem acertado Mas tanto, o não teria. doutor Saul comparou o Rico com o Nilmar. E O comparou o Nilmar. Balói com o Ayrton Ferreira da Silva. Mas o Balói acho que foi depois, não foi? Não. Na mesma época. Foi o mesmo ano? Se exagera. É. Se exagera, enfim, mas... De qualquer maneira, eu acho Colaborando lá até hoje. Doutor Saul Bertier. que jogador, quando se contrata, gente, por favor,
Acontece por um lado, acontece por outro. O Grêmio acabou de contratar um jogador que no Botafogo era um baita jogador, que é o Michael Suel, e no Grêmio foi uma, já foi, né? Uma honrosa porcaria, e o Grêmio mandou embora. Então, isso acontece no Grêmio, isso acontece no Internacional. Já estão mandando recado sobre a fumacinha, professor. Maurício é da turma da espera do Papa, fumacinha branca. Tá vendo? Não, o senhor fica espalhando essas O senhor coisas. fica falando essas mentiras sobre a minha pessoa. Eu não espalhei nada, eu só... O professor fez uma pergunta. Não, eu vou fazer justiça. Quem veio com a sacanagem foi o Serginho. Não, o professor gostava tanto... Eu vi que tinha fumaça saindo do teu carro, mas achei que fosse do motor ali, não? Escapamento, claro. Alguma coisa tivesse queimando. Mas o professor, ano passado, ele gostava tanto do Corinthians que ele nem foi torcer no jogo da Copa do Brasil que o Inter da Série B conseguiu eliminar o Corinthians. Foi o mesmo time campeão brasileiro. Mas ele não mas eu acho, mas assim, mas olha aqui, ó. Ele não digeriu. Mas se a gente for olhar... Mas a escalação que tu ia dar aí do o elenco do Inter, o grupo do Inter pode ser até que não seja, como o professor está dizendo agora, só que eu acho que é como o Rec disse, professor. Não tem nenhum elenco, se a gente for parar para avaliar, assim, é que está lá em cima. Nenhum elenco do Brasil tem nota 8,5. Sabe quem é o risco para o Internacional nessa competição? É o namorado do Sérgio. Quem? Qual deles? Mano Menezes. Não é meu namorado, é meu amigo, tio. Não, meu amigo, que isso? Próximo. O Adão Hernandes está dizendo que o senhor está caduco, professor, que o Inter é candidato sim e vai dar os mangos nesse Esse é inimigo nos três. Esse é inimigo nas três competições. Não, eu falo brincando, o Cruzeiro... sério, brincando, o Mano tem um bom relacionamento. Sim. Mas o Cruzeiro... chegaram a namorar, mas Não, muito meu amigo, até hoje. O Cruzeiro é candidato para as três. Eu também. O Cruzeiro tem um bom elenco. Eu falo do Mano Menezes, Acho que o Internacional perdeu uma bela oportunidade de ter um baita treinador. O Atlético tem um bom... Mano Menezes não é cínico. O Atlético tem um bom elenco. O Palmeiras tem um ótimo elenco. O São Paulo tem um bom elenco. O Flamengo tem um bom elenco. Desses que o senhor citou, só o Atlético Mineiro está na situação do Inter, de só focar no Campeonato Brasileiro. O São Paulo está na Sul-Americana. Sim, mas não tem problema. Eu acho que dá para jogar. Dá para jogar. Agora não tem problema. O senhor tem que convencer o Renato disso. Mas o Renato, que é extremamente inteligente, ele valoriza já com antecedência o seu trabalho. Mas é difícil, tu não consegue, não tem. Pode ser até que acabe acontecendo. Mas é muito difícil tu conseguir chegar bem, ou ganhar as três competições, ou ganhar duas, tá. Talvez ainda uma Copa do Brasil e uma Libertadores, talvez tu consiga, porque são competições eliminatórias, então cada fase vai assim. Agora, um Campeonato Brasileiro, onde tu tem o perde e ganha, é muito complicado. Olha aqui, eu vi como é uma injustiça. Eu salientei isso hoje pela manhã na rádio e salientaria aqui. O João de Steico só me dá pau todo dia. Né? Dizer aqui, time 20 do Grêmio é tão bom que tomou um vareio do Inter. Chupa, Rec, vive babando o ovo do Grêmio. Então, quero dizer o seguinte, o comentário que eu fiz hoje pela manhã na rádio. O Grêmio era favorito. Ele passou o tempo inteiro reclamando de arbitragem. Quando se deu conta, estava não acredito. No Sub-20 também. Já não, o Grêmio não, o Ico Roman nas redes sociais ficou falando. O Ico Roman o Roman é colorado. Não, mas ele não é o Grêmio, ele é um ex-dirigente do Grêmio. Não, mas um ex-dirigente do Grêmio... Chiou com razão. Chiando de arbitragem. Nos dois grenais do Sub-23 e no Sub-20, o árbitro errou. O nosso Diego Real falou de lance por lance e tal. E eu não vi, porque não tinha imagem. Concordei, né? A analista arbitragem que recebeu as imagens, mas tá tudo certo. Só que o Grêmio se preocupou tanto com isso, quando viu estar 2-0 no Grenal. Tirou o foco. Perdeu o foco com TT, com PP, com Vitor Bobsen, com Matheus Henrique. O Grêmio era favorito. Sim. O Internacional juntou os jogadores lá e ganhou do Grêmio. E aí, o que se viu depois do jogo? Aí que eu fico louco. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o Grêmio tem outro foco, que é revelar jogadores. O problema é saber o que faz com esses jogadores, eu concordo com o professor, quando eles chegam no profissional. Porque não precisa nem ter ganho o título, eles têm que jogar bola no profissional.
É isso. Agora, se ganhar título... Melhor. Era um jogo só. Não era uma filosofia que estava em jogo. Mas eu A acho... filosofia era focar naquele jogo. Aí é um pouco assim, acho que o Internacional agora o Odair conseguiu, né, se ajeitar. Conseguiu já dar um corpo pro Internacional. Mais por isso. Agora, aquele jogo que o Internacional ganhou de 2-0 no Campeonato Gaúcho, que o Grêmio tinha ganho de 3, depois o Internacional acabou conseguindo fazer o 2-0. Terceiro Grenal da série. Exatamente. Aquilo ali... Não tinha, ganhou, mas assim, foi no... E não ia, aquilo ali não ia continuar, não ia conseguir, tanto que não conseguiu. O começo do Internacional no Campeonato Brasileiro foi difícil. Né? O Grêmio deixou o craque, Arthur na reserva, e meteu o Cício, que não estava com essa boa fase. O que eu quero dizer com isso? É que tu vai na coisa da emoção, na coisa do... Daqui a pouco a preparação foi feita desse jeito. Né? Foi feita uma preparação para aqui, ó, vamos lá, vamos ganhar, tá todo mundo dizendo que eles são favoritos. Isso uma vez funciona. 2 vezes pode funcionar, na terceira não vai levar. Véio. Eu fiz uma tese hoje aqui com o Luiz. Tu até ganha jogo, mas não campeonato. É isso aí. Fiz uma tese hoje aqui com o Luiz Fernando Záquia e com o Fabrício Neves Corrêa. Uma só? Foi uma para cada um, não deu muito tempo. Eu não gosto muito de tese, mas o Griezmann foi o grande jogador da final. Ninguém tem dúvida disso. E todos com participação do árbitro de vídeo. Desculpa. Ou do árbitro e do árbitro de vídeo. O Griezmann foi o grande jogador da final ou ele participou de lance importante? Aí que tá. O grande jogador da final foi o Modric. Desculpe. Tá, mas aí sim. O grande jogador da final foi o craque da Copa. Quem é que foi eleito? O craque da Copa? Não, o jogador da partida. Escolheram o Griezmann, tudo bem, eu tô dando a minha opinião. Mas é aí que eu quero levantar, já que vamos falar de Copa do Mundo. Por isso que eu puxei por aí. O grande fato da Copa do Mundo, árbitro de vídeo. Ele decidiu a Copa. Que bom, né? Porque ele já tinha dado o escanteio, o árbitro. Não, ele estava dando tiro de meta. Ele estava errando duas vezes. Ele estava errando de novo. Mas assim... Ele estava dando tiro de meta. E aí, árbitro de vídeo... Eu estava numa casa onde tinha 20 pessoas, crianças, senhoras, que não tem o costume de ver jogo. É ficar naquela, será que ele vai dar? Mas não tem a menor dúvida. Que foi? Não, final da Copa do Mundo. A TV já tinha mostrado que tinha batido na mão. Lá em cima tem 5 caras que mandaram parar. Ele vai encarar o mundo dizer inteiro. Que não? É do forte contra o fraco? Tem gente que faz isso. Do forte contra o fraco? Tem gente que faz isso. Mas aí eu vou perguntar... forte contra o fraco. Aí eu vou perguntar... Contra a opinião dos seus auxiliares. Aqui. Aí eu vou perguntar pra vocês o seguinte, Serginho, professor e Rec. Não? Esse rapaz que é comentarista agora. Qual? Tu acabou de O Diego Real? Isso. Ele não... Com todo mundo avisando pra ele que bateu... O senhor quer dar um pau no meu colega? O senhor quer me deixar mal com os colegas? Eu estou mencionando um fato. Não é que exatamente isso que tu disse. Não vai contra a opinião do... Mas não tinha VAR naquele jogo. Sim, mas tinha auxiliares. Mas eu vou refrescar a sua memória. Disseram para ele... Dá-lhe pau nele que depois eu vou lhe lembrar. Que essa conta tá paga. Era a favor do grande... Era contra o grande. E ele teimou. Eu é que vejo, eu é que sei. Mas a gente não sabe o que os auxiliares dele falaram. Nenhum passou convicção. A versão que eu ouvi é de que o auxiliar dele disse... Eu acho que foi. Do meu ângulo, eu acho que não foi. Uma coisa é dizer não foi, outra coisa é eu acho porque parece. 7 minutos e a TV mostrou 82 vezes e 1 minuto depois... Já estavam falando com ele. O Márcio Chagas. O Márcio Chagas já tinha dito que era pênalti. Não, e disse que... Aliás, que não era. Que não era. Disse que não era pênalti. E aí alguém avisou ele. Olha, o Márcio Chagas disse na TV, olhando 30 vezes que não foi. Mais do que isso, Rec. E a TV mostrou que não foi. Não, professor, mais do que isso. O Márcio Chagas ainda diz na transmissão que o árbitro atrás do gol, o vigia, como chama o Arnaldo, que o árbitro vai salvar o Diego Real não marcando o pênalti. Isso. Então vou lhe dizer. Usa esse termo. Mas para trás-mente, o Internacional estava sendo eliminado do Campeonato Gaúcho. Lá em Gravataí. No Beira-Rio. Foi no Beira-Rio? No Beira-Rio. Foi no Beira-Rio, pior. No Beira-Rio. Tava 2-0 pro Cruzeiro. 2-0 pro Cruzeiro. Pênalti. Meteram a mão no Cruzeirinho. Aí
Pênalti de novo. É o mesmo árbitro. O Hernani Campelo reclamou, Você vê inclusive. que ele é um cara equilibrado. Ele Não. O Hernani Campelo, mas torcedor do Cruzeiro. Não, para um pouquinho. Houve os dois pênaltis. Eu discordo. Mas como é que Eu não sei se foram os olha dois. a comparação. Um deles eu acho que não foi. Só um pouquinho. Não, Eu professor, olhando só um hoje, pouquinho. né? Rec, Hoje eu tu tá olhando, brincando. nós já Professor, botamos aqui esses pênaltis. Mas, Rec, olha a comparação que tu Professor, acabou eu de vou- fazer eu vou de um erro grotesco. Vou de um reprisar o outro- meu comentário de uma da outra situação. Na outra área ele E daria? Sim. Não daria, Eu pô. perguntei isso pra ele no ar, quando ele estreou comigo. Eu disse assim: eu quero saber se na outra área tu daria. E ele em disse favor que do sim. Cruzeiro. Ah, bom, mas aí. Professor, Então- professor, Eu quero ver ter coragem de dar 2 pênaltis no Beira-Rio em favor do Cruzeiro. professor, o seu argumento é de não acredito. que nessa regra que foi pênalti no Mundial. Eu discordo, eu não marcaria pênalti e considero que se a França perdesse o jogo, se o pênalti não fosse marcado e a França perdesse, o Didier Deschamps não ia citar esse pênalti na coletiva após-jogo. Não foi um pênalti claro e escandaloso como a TV tentou construir. Tanto que o árbitro... Por que a TV tentou construir? Porque, professor, a TV bota o primeiro replay na câmera lenta. Na câmera lenta, eu encostar no senhor é pênalti claro. A TV é um complô contra a Croácia? Já? Não falei que contra a Croácia, Não, professor. por que A que a câmera TV até falta, por que que a TV até tentou falta no construir? Miranda foi pra tentar absolver o goleiro, aquele que fica fincado lá, o Aipim. O goleiro Aipim. Olha aí, agora com o senhor, Bruno. Aí é brincadeira. Por que a TV tentou construir? Professor, o árbitro demorou 2 minutos e meio analisando o lance pra ver se era pênalti ou não. Então é porque não é claro. E o que É tem? porque não é claro. Sim, mas uma coisa... Mas Não tem vou- árbitro no mundo que não dê. É ter opinião. Depois de parar Depois de numa tudo final isso de não tem. Copa. Mas o que eu quero lhe dizer, professor, é o seguinte: norma da FIFA, Que até o Ciro regramento, daria aquele pênalti. regramento ou indicação da FIFA. E agora pode falar FIFA, já passou o Mundial, né? Regramento da FIFA. A FIFA podia falar disso. não Podia falar FIFA, Copa. Não pode falar. Bom, vamos lá. Se a bola bate no corpo do Copa da jogador. FIFA já não dá. Se a bola bate no corpo do jogador e depois na mão, não é pênalti. Os lances desse jogo com o Cruzeiro, pega as imagens de novo, bate no corpo do zagueiro e depois na mão, então não é pênalti, caramba. E o senhor tá defendendo que é pênalti, claro? Não, o REC... O senhor disse Não, que senhor. perguntou se não era Não, pênalti. senhor. O que eu perguntei Não falei foi... nada. O REC trouxe como exemplo... Ainda bem que tem gente assistindo. Tá falando do jogo da O França? REC Cruzeiro. trouxe como exemplo. Não, Pra pega os lances na comparar... internet, hoje tu vai dizer que foi Pra pênalti. Não, mas pega comparar... os Eu, na hora, eu só me preocupei, é o seguinte, na outra área ele daria, não quero nem saber Claro se que foi. ele daria. Não, eu vou dizer, eu olhando, eu não daria. Mas tem que parar com isso. A favor do Corinthians, O ele senhor acabou daria. de dizer que não tem quem o convença. Não tem um que foi um carrinho? Não tem um que foi um carrinho que ele tocou com a bola A na mão? favor do Corinthians, Ele dá Pra o mim não carrinho, foi. bate na Isso. perna e depois na mão. Aquilo pra mim não foi pênalti. Isso não é pênalti, Não professor. dá para fazer comentário. O Diego Real deve estar com as orelhas bem Não quentinhas. dá para fazer comentário só baseado em suposição de Mas má ninguém tá fé. supondo Mas isso, eu professor. estou dizendo. Não, mas não tô fazendo Não suposição. Mas dá, ninguém tá cara. supondo isso. Não, O REC está assim, Maurício. Não, o REC tá dizendo que tem que ser mais pênalti na área do pequeno do que na área do Pois é, grande. Isso não é má fé. Ah, professor, então É, para anular sua isso tese é lá má em fé. Caxias, Isso ele é má acreditou fé. porque ele viu Isso claramente é má fé. que... Não é má E foi fé. pênalti do Não, má Dourado, fé é né? fazer Dourado. intencional, professor. Não só. Não é verdade. Ele se não é impressionou verdade. na hora, professor, Má deu fé aquela é tu tremidinha. apitar com 2 pesos e 2 medidas. Pra Croácia, ele daria aquela mão na bola na final ele do daria. Mundial? Sim, ele Eu não sei. daria. Não, mas como não se, sei. se o Pois VAR... é, esse se com que o VAR, é todo o problema. O problema é esse. Olha aqui, ó. Olha aqui. Tu acha que o Serginho trabalha no Grêmio, trabalha no jornal, só pelo salário dele? Vem cá, vamos parar. Não vamos ser ingênuos. O Serginho leva por fora. Mas o senhor sabe alguma coisa, professor? Ele leva. No momento em que a vida... Não fala, não insinuei que ele levava, professor. Mas ninguém chegou nesse ponto, Deixa eu professor. Você terminar. tá avançando. Não, eu estou dizendo exatamente. No momento em que a gente Eu comenta. não faço fofoca. No momento em que a gente comenta tudo. Só o mesmo. Imagina se fizesse. No momento Nelson Rubens. em que a gente comenta tudo partindo do princípio do mal, partindo do princípio de que as coisas não são feitas de maneira justa. A gente está só colaborando para que a gente viva na descrença de tudo. Eu acho que enquanto não se tem prova de alguma coisa... Tem razão, se houver 3 pênaltis tem que marcar. Assim, Brasil e Argentina. não, mas deixa eu no ter- Mineirão, 3 pênaltis marcados em favor do Brasil, 3 gols do Ronaldo Nazário. Só um pouquinho. Alemanha e Holanda, decisão da Copa do Mundo em Berlim. Em Berlim.
2 minutos de jogo, pênalti. O juiz pensou em que área era? Não. O juiz deu o pênalti. Para a Holanda. Para a Holanda, contra a Alemanha, dona da casa. E agora o Maurício me diz, mas se fosse para a Croácia, não dava sim. Dava sim. Até que um dia a gente tem uma desonestidade, eu não acredito. Claro. Eu não estou falando de desonestidade, professor. Não, no momento tu está falando dizendo de 2 pesos e 2 medidas. Tu está falando de um peso a favor do grande e um peso a favor do pequeno. Porque com o VAR não tem como tu não dar. Olha aqui, ó. Com o VAR não tem como não dar. O VAR melhorou o futebol, inclusive no fato de que os jogadores hoje não dão as cotoveladas que davam antes, não dão as cusparadas que davam antes, não agarram tanto quanto agarravam antes dentro da área. Só faltaram ensinar isso pro Neymar, então, para ele não simular como simulava antes. Eu não acho. Tu tem uma opinião, eu tenho outra. Eu não acho que o Neymar simule. Acho que ele simula que teve um pênalti anulado pelo VAR. Não, ele exagera. Não, eu acho que o Neymar exagera o efeito do número enorme de faltas que ele recebe. Mas eu acho que ele... Mas eu acho que... Me desculpe, sim, o Neymar fez um escândalo como se fosse... Mas eu não estou falando que eu estou falando do pênalti. Ele fez aquilo ali... Desculpa, professor. Aquilo ali, pra mim, aquilo ali é simulação. Não de que o cara não tenha encostado nele, mas a partir do instante em que o cara pisa no tornozelo dele e ele sente a dor, mas a gente pode perceber, mesmo em câmera lenta, que é essa situação, de que não foi para tudo aquilo. Isso. E a partir do instante em que aí ele se vira e faz tudo aquilo que ele fez, aquilo é simulação. Quando ele começa a girar, professor, parecia que era uma fratura exposta. Essa parte é simulação. Sim. Então, ele andou para ele. Claro, mas por quê? Saiu irritado e... Vou dizer, se ele não tivesse feito nada, se ele não tivesse feito, com certeza, porque aí o VAR teria visto, olha lá, ou só fez, se ele tivesse feito só ele ficou pé da vida com o Ronaldo. Ele tem que aprender com o Cristiano Ronaldo e com o Messi, eles levam falta, não ficam dando 15 piruetas no campo. Antes que sabe qual foi o remédio pro Serginho, que tá desesperado aí, eu tô bem. Voltar o jogo. Sabe que vai sair do 0-0. Só para completar... Teve só um na Copa, o Hazard foi o jogador que mais faltas recebeu na Copa. Em nenhuma delas. Nenhuma. Ele reclamou. Não, pode até ter reclamado, mas ele fez... Saiu dando pirueta. Aquelas piruetas de fratura exposta. É isso. O Cristiano Ronaldo é um dos que mais sofre falta em todos os jogos. Ele, no máximo, para ali, reclama um pouquinho. Aqui não a gente disfarça, mas os caras descobrem. Não adianta. O Michael de Alvorada, 2 gremistas e meio contra 1 colorado. O Rec adora... zoar o Internacional, Patinho feio está chegando. O meio gremista é o Maurício. Eu sou meio gremista e meio colorado, eu sou o único isento da bancada. Não, por que 2 gremistas e meio, então é... eu, tu e metade do Maurício. Saiu, contra 1 colorado? E meio, né? Porque um pouquinho do Maurício. Não, é que o Maurício é metade gremista e metade... 2 gremistas e meio contra 1 colorado e meio. Então, por isso que eu estou dizendo, a está errada. Não, tá certo. 2 gremistas e meio contra 1 colorado. É que ele quer dizer que eu sou meio gremista e meio isento. Meio isento, meio do Maurício não consegue... O meio colorado do Maurício não consegue me apoiar. Sendo eu, ele fica contra. É um princípio de vida aqui, do Maurício. Serginho Chile chega a sorrir quando vê Foreman. Tá aqui, nosso Júlio Lemos. Aí. Tá aqui a saída. Esse é o preferido do Lauro Quadros, né? Lauro Quadros também. Que voltou pro jogo. Sim. Mas tinha saído? Tá? Tudo bem? Ele disse que tá igual aquele refrigerante. Primeiro normal, depois light, agora zero. Mas conforme até o velho Lauro tá. Não, ele tá nos assistindo, assiste todas as noites. Laurinho. Tomando Flamengo, direto. Ó, Laurinho. 2 por dia, né, Júlio? 2 por dia. Dependendo da idade, 3. O REC toma 3. Toma 3, toma. Tá, ele tava na chapa da gaita. Pra me garantir, porque é final de Copa do Mundo. Claro, exatamente. Boa noite, Serginho, professor, Maurício. Boa noite, bastante gol. É o Mbappé correndo, né? Boa noite a você ligado conosco aqui no Cadeira Cativa. Você, meu amigo, que nesta segunda-feira chuvosa bate aquele desânimo, bate aquele cansaço, bate aquela preguiça e parece que todos os dias é uma segunda-feira para você. Você precisa desse produto que é revolucionário, Formen, a vitamina do homem. A boa notícia desta semana é que o Campeonato Brasileiro está de volta. Graças
graças a Deus, o Grêmio Inter de volta ativa, de volta a entrar em campo, a ter o nosso futebol gaúcho raiz aqui que nós tanto gostamos. E tá na hora também de você, meu amigo, voltar a entrar em campo, tá na hora de você voltar a comparecer, tá na hora de você voltar a marcar gols, a você ser aquele artilheiro do passado que você já foi, vive contando a história do passado. Chegou a hora de você voltar a entrar em campo com Formen e fazer aquele agrado para a patroa, para a nega véia, voltar a ser feliz, a recuperar a sua qualidade de vida com alto desempenho sexual. Esse é um assunto que muita gente brinca no dia a dia, mas é muito sério, gente. Mais da metade dos homens está sofrendo com problemas de ereção, com a maldita e temida impotência sexual. Além disso, 1/3 dos homens acaba indo rápido demais, sofre com a ejaculação precoce. E uma das principais causas desses dois grandes problemas é justamente o cansaço, é o alto nível de estresse que acaba agredindo o nosso sistema hormonal, afeta diretamente a testosterona, o hormônio do homem, da força masculina. Tá na hora de você virar o jogo, de você tomar uma atitude e investir em você, viu? Em você aí, na sua saúde, no seu bem-estar, no seu relacionamento. Formen não é um mero afrodisíaco, não é um mero estimulante sexual, não é remédio, é um produto 100% natural. Tá, e o que significa isso, Júlio? É 100% natural e você pode tomar tranquilamente todos os dias. É uma vitamina completa. Mesmo você que é diabético, é cardíaco, toma remédio para pressão, não precisa se preocupar. Você pode tomar porque não tem efeito colateral, nem contraindicação. Você vai tomar todos os dias e o Formen vai revigorar o seu organismo, vai revitalizar a sua mente, vai renovar as suas forças para que você volte a ser aquele homem com sangue nos olhos, com muita energia, com ânimo, com disposição, com muito vigor e muita vitalidade, com prazer de viver mesmo. Formen, a vitamina do homem, é só você ligar agora. O telefone aqui no seu vídeo, 0800 646 0505. A ligação é gratuita, agora faltando 6 minutos para as 8 horas da noite, estamos ao vivo. Você vai ligar nesse momento e o seu número vai ficar registrado. E amanhã, pela manhã, uma consultora querida, extremamente especializada, vai retornar a ligação para você, vai esclarecer todas as suas dúvidas e vai oferecer uma negociação fantástica que a gente preparou com exclusividade para a audiência do REC aqui no Cadeira Cativa. É um baita desconto, um desconto realmente incrível, uma condição de pagamento extremamente facilitada. Você parcela no cartão, é muito fácil e a gente entrega o Formen aí na porta da sua casa, da sua empresa, no seu trabalho, onde preferir. A entrega é rápida e discreta. Mas tome uma atitude agora, meu amigo. É agora mesmo. Pega o telefone, você não larga nunca esse celular aí, então aproveite e faça algo útil agora. Invista na sua qualidade de vida e no seu desempenho sexual. 0800 646 0505. Compre Formen, a vitamina do homem, senhor Luiz Carlos. 0800 646 0505 para você ter uma vida mais saudável, mais alegre e especialmente praticando o ato fálico, né? O ato? Fálico, professor. Aliás, eu estava vendo. Fale-me. Olha que eu estava vendo aqui uma poesia bem muito interessante a propósito. Abraço. Formen, tá aqui. Aí, ó, Sérgio no Chile. Para que se esperar se já existe Formen? Não pensa em abandonar o jogo, isso aí é feio, né? Levar pro seu Chico lá na TV. Ah, o seu Chico. Seu Chico tá na capa, firme, né? Não, o seu Chico tá firme. Tá firme, seu Chico. Ainda tá no jogo, será? Eu não sei, né? Comigo não, mas aquele que ele conta é meu amigo, né? Mas tá bem, seu Chico. Seu Chico. Sempre na audiência seu também. Seu Chico é imprescindível lá, o Claudinho, seu também. Chico, o Alexandre Bota. Lá em... Sabe que eu, na farmácia São João, ali na esquina da Andaradas com a... Mandar um abraço pro João da Sanaro. Sabe que eu entro, tô passando perto da esquina, e diz, o senhor é do programa do REC. Digo, olha, sim, eu vou lá com frequência. O REC é o melhor apresentador que existe. Eu digo, não, para um pouquinho, o senhor pagar não um salário. O senhor está passando mal. É o único, tem que mandar fotografar, professor. É o único que acha isso. Sabe que seu Paulo Melo te mandou um abraço. Grande, Paulo que Melo. assiste Obrigado. O programa com frequência. O programa tem 40 anos, eu não posso fazer fiasco. Né? Começou com Armindo Antônio Gansolim. Lauro Quadros. Que diz que na primeira lista do Santana,
Santana, no início de carreira, uma das maneiras que o Santana teve de se projetar foi publicar uma lista das preferências clubísticas do pessoal da crônica. E aí tinha... Agora é o Milton Neves que faz isso. Né? Milton Neves fez isso também, né? E o Santana publicou... Errou tudo, mas... Santana publicou que o Ranzolin era colorado. Diz que o Ranzolin quase deu nele. Mas eu não sei disso. Guarda o segredo. Tá bem, então... Eu sei, mas não conto pra ninguém. Tá bem. Já voltamos. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Olha aqui, ó, não é verdade, Nogueira, porque eu estava assistindo, inclusive, pela Fox e vi o comentário do Carlos Simon na hora. Meu colega de faculdade, jornalista. Não é isso. Formou comigo. Olha aqui, ó. Não ouvi comentário sobre o lance da falta inexistente que o árbitro deu contra a Croácia que originou o primeiro gol da França. Estou dando a fonte aqui, Carlos Simon. Primeiro, não houve falta. Segundo, ao bater a falta, havia impedimento. Pergunto, por que os árbitros de vídeo não fizeram nada? O placar teve sim influência da arbitragem Nogueira de São Leopoldo. Nós explicamos hoje ao meio-dia. O árbitro de vídeo não pode interferir sempre. E teve 3 erros. Ele não pode. E a Croácia teve 3 erros de arbitragem na Copa, quando disputou as prorrogações. Foi com tempo. Não foi tempo corrido, né? Porque a prorrogação é 30 minutos corrido, não é? Não. É corrida, a parada não é, conta. No intervalo não, não é 15-15, não é 30 corrido. Era acréscimo, Serginho. Tô só, mas não, eu não ouvi isso já uma vez. Até o Carlos Simon meu colega de faculdade. Ele deu de acréscimo, Serginho. Mas foi... o árbitro... Era 15-15, foi contra o 15 de Campo Bom isso, não foi? Mano Menezes, acho que era o técnico. Meu amigo Mano Menezes, acho que era o técnico do... Não era. Acho que não era, não. Machado, acho. Eu acho que sim, acho que era o Leandro Machado. Acho que era o Leandro. Acho que o Mano estava no Caxias, que foi no ano que o Grêmio estava com... Pra gente voltar à realidade, bola rolando na Copa do Brasil, oitavas de final, Vasco e Bahia 0-0 em São Januário. Quem são os clubes que estão nas oitavas de final aí da Copa do Brasil? Ainda nas oitavas de final, Vasco e Bahia, Cruzeiro e Atlético Paranaense, que também já tem bola rolando. Mas aí já tá, jogo jogado. Aí qual deles? Cruzeiro e Bahia, os dois estão classificados. O Bahia é o mesmo que perdeu pro Sampaio Correia na Copa do Nordeste. Vai passar pelo Vasco. O Vasco tem que fazer 4. O Vasco tem que fazer 4, cara. Não, 3-0. Se Já tomou tá 3, não, se tomou 3, pode marcar 3. O Bahia conseguiu perder pro Sampaio Correia. Não tem mais qualificado, né? O Sampaio Correia foi campeão da Copa do Nordeste. Merecidamente, né? Chegou na final, pelo menos. Para chegar na final não é assim, né? Eu acho que
Então também não dá para desprezar o Sampaio Corrêa. O Bahia em 180 minutos não consegue marcar um gol no Sampaio Corrêa, que no segundo jogo teve um jogador expulso. Agora, engraçado, né? Tu te preocupa com esses torneios menores aí, essa Copa do Brasil, não se informa o jogo do Zequinha, Ferroviário e Zequinha, decisão. Também, a bola não estava rolando, como é que vai informar? Não tem um minuto a minuto aqui para saber que a bola está rolando? Decisão de quê? Decisão da Série D. Mas já está decidido. Isso aí o importante. Eu também acho. A meta já foi atingida? Exatamente. Os 4 subiram já. O Ferroviário subiu, São José subiu. E no outro grupo coisa, né? É Imperatriz Maranhense. Mas se for campeão, não ganha um dinheiro a mais? Não tem e o 13 da Paraíba. 13 da Paraíba. O importante é subir depois. Aí coisa, né? Que se imaginava mais o Caxias, né? No início, sim, estava tudo pronto. No início se pensava mais no Caxias. Os dois precisavam ganhar de 2 gols de diferença. Mas os adversários acho que eram mais complicados, né? Acho que do Caxias não, o adversário era mais no início da competição se imaginava o Caxias mais estruturado. Mas aí o professor vai ser minha testemunha, tá? Eu vou acompanhando minuto a minuto os jogos. O Twitter de São José ainda não me disse que a bola tá rolando, então eu não posso informar que a bola tá rolando, né, Requito? Tu quis me dar uma corneta porque a produção te induziu. Porque o Bruno é um mas tem trairagem, né? Tem trairagem na produção. O Bruno tá querendo vir pra cá, que ele tá querendo derrubar, é isso? E aí já informa o Bruno também, que Imperatriz Maranhense, que ganhou ontem do 13 por 1-0. O senhor também deveria saber disso. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou me meter, só um instante. Mostra aqui a câmera 4, por favor, seu Milton. Eu não tô vendo aqui nesses papéis que a produção prepara o resultado desse jogo. Eu só vi a Copa do Brasil. Não, se eu tô sendo criticado, eu tenho o direito de criticar, né, Serginho? Aqui, chumbo trocado não dói. Mas a Ferroviário São José tá aqui. Sim, mas onde é que tá o resultado de ontem pra eu saber? Eu recebi o material da produção e não vi o resultado de ontem. É chefe da produção. Olha aí. Vamos lá. Vai. Luan é um baita cai-cai como o Neymar. E não vejo vocês comentarem isso. É outro simulador de Daniel. Ele até pode cair, mas o Luan não simula. Não é simulador, ele não faz fiasco. Eu acho que mais preocupante hoje no time do Grêmio, além, óbvio, da saída do Arthur, é a lesão do Maicon. Mais uma vez, quer dizer, o Grêmio ficou um mês sem jogar e chega à volta do campeonato e o Maicon continua fora por lesão. Quer dizer, algo há. O ano passado o Maicon já não... no final do ano ele... E eu acho importante que... Ele chegou a voltar a treinar e parou. É isso, que não é uma lesão por choque, não é uma lesão por batida. Mas é bom, o D'Alessandro levou uma entrada violenta num treino, sei lá com que motivo, mas enfim, levou e isso o lesionou. Eu acho que é uma lesão diferente de quando o jogador tem uma lesão muscular. Não, mas o D'Alessandro, nesse período da intertemporada, o período que ele ficou afastado, não foi por primeira lesão. Não. Foi porque ele, em um jogo treino com o Inter B, acabou prendendo o tornozelo e sentiu de novo. Não, eu só quis dizer que as lesões do Maicon... Sim, são diferentes. Não são lesões por ele não é pubis, o Maicon? Não me lembro. É muscular. Era muscular. É muscular. Agora é na panturrilha. Sabe, então, e o Maicon hoje tem uma importância no time do Grêmio. Foi um dos melhores jogadores do Brasil no primeiro semestre. É verdade. Não, e ele tem muita liderança também. Ele e o Jeromel. Ele e o Jeromel são os líderes desse time do Grêmio. Boa noite, Rec. Sou gremista, mas discordo do professor. Acho que o Inter está encorpado. Pega esse terceiro e quarto e acho que ele se cisca no título. Confirmada essa operação desmanche no Grêmio, deixa de ser candidato. Imagina, não repôs o quinto zagueiro, que dirá o quarto. Mauro de Alvorada. Mauro, Deus te ouça. Tomara que tu esteja certo, mas ele Mauro. não quer estar certo, porque ele é gremista. O professor tá que nem o Filipão aqui, ó. Vende o time. Meu time é ruim. Meu time é fraco. Eu quero que o Mauro tenha razão. E que o Inter realmente fique entre terceiro e quarto e até belisque o título. Quem não sonha? Quem não sonha? Quem é esse gremista aí? Não sabe nada da xinga. Viu, bem feito. Quantos zagueiros passaram até o Kahneman acertar a zaga? A Ive está louca para vender o Kahneman e o Everton. Eu não tô louco para vender. Daí acabou o ano. Adornes. Tá, mas vamos lá. Saiu o Rodolfo. Depois quem veio? Depois do Rodolfo. Contratação mesmo. Teve o Wallace e o Oliveira. Teve o Fred. O Wallace Rei. O Wallace Rei.
Wallace... Oliveira. O Reis é o lateral. O Wallace Oliveira e tem mais um. Mas acho que o Kahneman já não estava aí. Reis é o zagueiro e o Oliveira é o lateral. É o Wallace alguma coisa e o Cadu. Tá, mas o Cadu fica um o Cadu jogo. Não ficou nem... O Cadu não passou não assinou o contrato de experiência. Ali nos 90 dias não efetivaram o contrato. Sim. O Fred, ok, ficou um tempinho. Depois vem o Wallace e aí o Kahneman vem. Sendo que o Kahneman começa... Ele começa como titular, eu acho, o Kahneman. Não era titular, não. Não, o Kahneman começa a jogar em 2016... Na finaleira do Roger, que ele estava começando a entrar. Mas não é por ser na finaleira do Roger, é que o Kahneman começa a jogar na Copa do Brasil porque o Wallace Reis não podia jogar. Isso. Porque ele já tinha atuado pelo Flamengo. Senão era ele... a finaleira do Roger. Sim. Mas não é por isso, é porque se o jogo fosse um mês antes, ele teria que jogar antes, porque o Wallace não podia jogar. E aí o Grêmio, quando o Roger caiu, o Grêmio ganhou aquele jogo contra ganhou nos pênaltis o Atlético Paranaense. Tá. Do goleiro que pegou, tentou fazer a conclusão. Contra o Atlético Paranaense. Com o Atlético Paranaense. Eliminou o Atlético Paranaense. A gente não gostou muito daquela eliminação. Claro. Fora o Maurício, O Maurício trabalhava lá? Trabalhava lá? Nessa época eu já trabalhava aqui. Mas o coração Já estava isento de novo. Mas o coração estava lá. Já tinha voltado para a isenção. Serginho, eu deixei de ser isento do dia 20 de janeiro de 2013 ao dia 30 de agosto de 14. Era a minha vigência de contrato com o Atlético. Aí virou gurizinho do Aí Petralha. eu era atleticano até morrer. Gurizinho do Petralha. Gurizinho do Petralha. Até hoje, sente saudades. Ainda ontem chorei. Não. Comercial. Por favor. Por favor. Negativo que sempre começa às 19 horas, por isso que a gente botou a chamada ali para lembrar. Daqui a pouco quem chegou no meio do caminho, então sabe que 7 da noite começa o Cadeira Cativa. O Jorge Picoloto tá te mandando mensagem aqui, mandando assim, ó, abraço, Rec, conheci você num jogo do Inter pela Copa do Brasil em Dourados, Mato Grosso do Sul, lá pelos anos 90. Não, Copa do Brasil. Diz ele. Só não jogou Copa do Brasil em Dourados. Ele me conheceu lá. Era um amistoso do Internacional em Dourados. Diz ele, você... bom, pode ser que o Inter tenha jogado em Dourados contra outro time. Aí diz ele, Eu acho que não foi o Douradense. Eu lembro ter feito um amistoso com o Haroldo de Souza. E o Haroldo teve um problema no meio do jogo. E ele dizia no meio do amistoso:
mais um gol e o Inter elimina o fulano de tal. Eu disse, não, isso foi ontem, o Inter já eliminou, fez 2-0 e tal. E que ano foi isso aí, pô? Diz ele que é lá pelos anos 90. Diz que você e o Marco Antônio Pereira levaram um presente pro Domingos Martins que ele mandou. Jorge Piccoloto de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Domingos Martins já era da Rádio Gaúcha. Isso. O Marco Antônio devia ser. Será que o Marco não estava na Gaúcha, 90, né? 95? Não, anos 90, o Marco Antônio fez comigo a Copa de 90 e logo depois foi E acho que depois foi pra Gaúcha. Em 91 foi pra Gaúcha e o Haroldo de Souza foi pra Guaíba. Mas então se o Marco Antônio... pode ser. O Marco Antônio estava narrando pela Gaúcha e o Haroldo pela Guaíba, 90 e poucos. Mas eu me lembro que o Haroldo dizia, com mais um gol o Inter elimina o fulano. Eu disse, hoje é amistoso. Ontem o Inter eliminou. O Inter fez 2 jogos na sequência. Um foi no Douradão, lá no estádio lá de Dourados. Eu gostei de conhecer aquele estádio maravilhoso. Mas era a época aquela da politicagem. O próximo vai ser o Lucas Leiva, o nome do estádio lá em Dourados, né? Ele é de lá, ele é de lá. Por essas e outras memórias e tal, tudo mais, que o Carlos Burlamarque manda mensagem aqui dizendo que o professor tem razão e diz que o REC é o melhor de todos os apresentadores da TV Gaúcha, além de ser a memória do futebol. Não, a memória do futebol é falecido o Érico Sauri que fazia. Sim. Falecido Mondongo. Fazia um churrasco lá no sítio do Zé Krebs. Jogos era brincadeira. Assava pro Tele, o Tele mandava uma passagem para ele ir a Belo Horizonte assar. Tipo essa observação do Haroldo, do jogo de ontem. Você atrapalhou, o Haroldo estava com um problema. Teve um apresentador aqui em Porto Alegre que pegou uma gravação do Maradona falando sobre o Neymar. E aí o Maradona, obviamente, falando em espanhol, né? O Maradona disse que o Neymar não ficava parado. E o apresentador, em vez de ficar quieto, ele diz, vejam que até o Maradona diz que o Neymar se movimenta muito pelo campo e se desloca para receber. E aí fica o Enio aqui pensando, mas parado em espanhol é de pé. Quando ele diz que ele não fica parado, é que ele cai muito e não que ele se desloca. Colega do REC. Já voltamos. Internacional treinou no CT Parque Gigante hoje pela manhã, sem Moledo e sem Damião. Ambos fora da partida contra o Atlético Paranaense na quinta, na Arena da Baixada. D'Alessandro treinou normalmente e deve ficar no banco. Jonathan Alves realizou primeiro treinamento com um grupo de jogadores.
O clube aguarda questões burocráticas para anunciar oficialmente a contratação do atleta. A expectativa é que o atacante faça sua estreia contra o Ceará na próxima segunda-feira, na outra segunda-feira. Zagueiro Emerson Santos está em Porto Alegre, desde sábado realizou exames médicos, vai assinar vínculo de empréstimo com o Internacional até 2019, até o final de 2019. O Grêmio treinou hoje pela manhã, no CT Luiz Carvalho, com os retornos de Ramiro e Everton, que estão recuperados de dores musculares. Léo Moura e Cícero foram preservados, mas devem estar aptos para o jogo contra o Atlético Mineiro, quarta-feira, 9h45 na Arena. Kahneman não treinou mais uma vez, é dúvida para o confronto, e direção recebeu proposta, é o que se especula, de 5 milhões de euros do Atalanta pelo atleta. Zagueiro de 27 anos tem contrato com o Tricolor até 2020. O Grêmio já ampliou o contrato para se preservar, para se precaver e tudo mais. Atacante Marinho aguarda um nome no bid para ficar à disposição. Novo reforço da Juve, Cristiano Ronaldo foi apresentado hoje, assinou contrato de 4 anos com o clube italiano. Hoje à tarde, a mãe do jogador Tyson foi sequestrada em Pelotas. Horas depois foi encontrada em um cativeiro no interior no interior de Pelotas, no interior da cidade. 4 homens envolvidos no sequestro foram presos. O caso ocorreu no bairro Navegantes, próximo à casa do atacante. Vasco e Bahia, Cruzeiro e Atlético Paranaense, 0-0. No primeiro jogo, o Vasco perdeu para o Bahia por 3-0 e o Cruzeiro ganhou do Atlético Paranaense por 2-1. Ferroviário e São José estão empatando em 0-0. Ontem, pela Série D, Imperatriz Maranhense ganhou do 13 por 1-0. Madelomba, Casas e Construção. Casas de alvenaria e casas de madeira financiadas pelo Minha Casa Minha Vida. Ou financiamento direto. Basicamente casas de alvenaria, mas tem casas de madeira também para quem quer fazer financiamento direto, são maravilhosas, nós vamos mostrar no final aí, pelo menos uma. Constrói, ó, tá aí a de madeira, ó. Essa é uma mista, né? Essa é mista. Né? Constrói casas em toda a região metropolitana e litoral. Madelomba, maior qualidade, melhores condições. Para mais informações, 3596-1048, ou pode ligar agora para o Fernando. Atrapalha a janta dele lá, que ele está a fim de receber a ligação. Está assistindo o programa? Está assistindo, claro. 98631-7709. 98631-7709. Fala com o Fernando, ou então consulta para saber tudo, Madelomba Casa e Construção.com.br. Quem faz a intermediação, quem intermedia o negócio com a Caixa Federal, Hélio Coimbra, um dos grandes homens do futebol, grandes empresários. Foi empresário do Cuca, não foi? Foi representante do Cuca durante muito tempo. Caio Júnior. Verdade. Né? Bascaria, a melhor pizza de Porto Alegre. Lá estão Claudio Miro e o Chiquinho jantando nesse momento. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Um dia o professor estava jantando lá e o Alex me ligou. O professor está aqui com uma vasta mesa. Bascaria, na Comendador Caminha 324, em frente ao Parcão. Peça também em casa, melhor custo-benefício, 3061-6262. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, que é o principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Faça com mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site Saiba Mais, Central de Imóveis rs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul. Aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar 1786. Também no endereço tradicional. José do Patrocínio 381-385. Hotel Embaixador, o mais tradicional de Porto Alegre. Reservas 3215-6600 ou reservas@embaixador.com.br para você fazer a sua reserva. Comunique que assistiu aqui na Ubra TV e ganha, além do desconto normal, mais 10% de desconto só por ser telespectador do Cadeira Cativa. Marque também lá para o Embaixador a convenção da sua empresa, da sua turma, faça seminário, sei lá. Bom, professor, Zeca no meio. E quem é o centroavante do Grêmio, Serginho Chira? Zeca no meio é a convicção do Odair num modelo de time. O modelo de time do Odair tem 3 jogadores de meio que sabem marcar e sabem sair para o jogo. Dourado, Edenilson e Patrick. Eu acho que ele mantém. Eu acho que ele mantém o formato. Eu não gosto
de tirar o Zeca da sua posição. Acho que ele é um lateral de nível de seleção brasileira. Se ele não tivesse tido o imbróglio que teve com o Santos, acho que seria talvez até cogitado para esta Copa. Acho que iria. Mas acho que indiscutivelmente... O Danilo, por exemplo, o Tite foi forjado a convocar. Tudo indica que ele será uma alternativa para as próximas convocações. Então, por isso eu gosto dele na lateral. Agora, acho que o Odair tentou com o Gabriel Dias, viu que é um jogador extremamente limitado, que não consegue jogar como o Odair quer que jogue, defendendo e atacando, então por isso o Zeca. O Nico Lopes no meio, se for para jogar no lugar do Damião, é uma estupidez. Ele não sabe jogar ali, ele não consegue jogar ali. É totalmente fora. Eu acho que ele vai ficar o Potker. Agora, aí que está a questão, Rec. Se o Potker ficar no lugar do Damião e o Nico for para o lado, for ser ponteiro, for jogar como o Everton ou o Ramiro, para usar o modelo do Grêmio, na minha opinião, é outro equívoco. Eu acho que ele vai se revezar com o Zeca. Eu acho que ele tem que jogar na posição do D'Alessandro. Mas nesse desenho a posição do D'Alessandro é qual, professor? Atrás, é no meio, no na banco. frente. Não é. Na frente. Os gremistas, vamos estragar o time, hein? Olha. Adorariam arrumar o time. Aí vai acertar. O D'Alessandro no banco. Adorariam. A posição do D'Alessandro é na frente dos 3 jogadores de meio. Professor, vê se o meu raciocínio está correto. Potker vira Damião, Zeca vira Potker e Nico segue Nico. Não, porque o Nico não tem jogado. O Nico tem jogado mal. O Nico, a trajetória do Nico... Não, mas ele não vai, ele vai jogar onde ele jogou. Contra o Vasco deu certo? Contra o Vasco ele jogou vindo de trás e tal. Então, e aí foi muito bem, obrigado. Sabe por quê? No desenho que é a posição da Alessandro. Dourado, Edenilson, Zeca, Potker, Luca e o Nico, Luca, por um lado ou por outro, e na frente o Potker. Mas vai inverter tudo isso aí. Isso eu acho equivocado. Eu acho que o Zeca vira Potker, o Nico vira Nico. Eu gostaria que o Internacional... E o Potker vira Damião. Eu gostaria que o Internacional jogasse com um modelo diferente, um modelo em que o Potker fosse o mais adiantado e nessa linha de 3 que a gente fala, entende? O Internacional tivesse o Luca de um lado, o Zeca do outro e o Nico no meio. E atrás, o Edenilson e o Dourado. Para usar o modelo do Grêmio, 2-3-1. Mas se quiser pode fazer 3, Dourado, Edenilson e Zeca, D'Alessandro ou Nico na frente dos 2 e 2 atacantes soltos. Isso pode acontecer, mas eu acredito no 4-1-4-1 para manter o modelo, só que ao invés de... E o sistema de marcação estava melhor com o Dourado fixado como 1, né? Dourado, Zeca na direita, Nico, Edenilson, Luca, com o Potker na frente. 4-1-4-1. A ideia é parecida. Eu estou dizendo depois, no esquema. No começo, eu acho que o Zeca fica mais centralizado. Mas depois, ao natural, ele vai cair para a direita. Eu prefiro. Que é o esquema que o Mano Menezes fazia emergencialmente e sempre dava certo. Eu prefiro. Quando o cara era habilidoso junto com o lateral. Ele botou o Lúcio, deu certo, botou o Alexandre, deu certo. O Dunga usou isso na Copa América, lembra? Contra a Argentina, quando o Brasil ganhou 3-0. Lembro. Essa superposição de 2 laterais. Se tiverem habilidade, eles se acham. Para não fugir da pergunta que tu fez. Vou passar para ti agora. Eu acho, né, que o André. O André acho que dá para, acho que tem que dar um tempo para ele. Senta aqui do meu lado, fica aqui um pouquinho. E aí eu acho que o Grêmio teria 2 opções. Ou tentar com o Jael, que apesar de que eu acho que o Jael daqui a pouco não é um jogador para o começo de partida, ou então até botar o Luan. Avança o Luan, né? E aí vê depois alguém no meio campo ali para poder fazer um esquema. Não sei como é que vai estar o Douglas para já voltar direto, né? Eu não sei. Acho que ele não aguentaria ainda, mas... fazia com o Roger. Essa posição com o Bolanhos. O Luan. Mas eu acho que com o Everton ele consegue fazer. O campeão da Copa de 16 foi o Douglas,
Com o Luan, porque o Bolanes era reserva. Hã? Bolanes era reserva, junto com o Everton, que era reserva. Mas o entrava, o Pedro quando Rocha entrou na também. decisão aqui, fez aquele golaço. Mas Não, o golaço foi do Atlético. O Ele fez grande, gol, né? o grande momento do Luan de falso 9 era trocando com Bolanhos. Não, lembra? foi bom também. Mas ele pode, mas eu acho que ele pode ter, ele pode ficar de falso 9, pode ter o Everton pode trocar com ele. Pode fazer, tem que movimentar lá na frente, tem que Vou fazer. só dar um abraço pro Chiquinho de Gravataí, que está exagerando aqui nos elogios, vou te agradecer. E a comparação com cantor, por cantor, eu faço de brincadeira. Não, por favor. Faço de Não, brincadeira. Chiquinho, não, não. Mas ele ele é elogiou, ele cantar, gosta, ele gosta. Mas eu- Já tem coleguinha demais tentando cantar isso. O pessoal dos embutidos aí tentar cantar não dá certo. O Chuchuzinho, por exemplo, ia nas boates quando tinha essa música ainda. Olha, não começa, porque só porque tu. queria só fazer Essa uma turma do embutido aí observação. da latinha não dá Será certo. que Vai o tentar Grêmio, cantar. É o que ele disse. Será que o Grêmio, que investiu tanto dinheiro no André, foi a grande contratação do ano do Grêmio? E o Grêmio esperou um tempo. O rapaz ficou um tempo enorme sem treinar. Depois ficou mais tempo sem jogar, porque não podia, por questões que já tinha não tinha sido inscrito na Libertadores e já tinha jogado a Copa do Brasil. Teve essa Copa do Brasil, acho que não. Copa do Brasil ele pode jogar, não pode? Quem? O André. Claro que pode. Sim, no Grêmio. A Libertadores, que A ele não Libertadores é que ele não podia por causa da primeira Desculpe, fase. eu falei errado. O Grêmio nem tinha a Copa do Inscrito. Brasil no primeiro semestre. É, sim, o Grêmio já Ele tá não- já- Ele não estava inscrito para a Sim, Libertadores. isso aí. Porque chegou depois do prazo. Isso. Então, assim, se ele teve agora um mês só para treinar, só Não, para readquirir vamos forma, ver. será que não é a hora do Grêmio dar uma apostada nesse jogador? E o Mas brocador, quanto? hein? Pois é, mas estava machucado, não estava? Não, o Brocador jogou no Aspirantes Agora, e não deu né? certo. O brocador. O brocador é outro Maxwell. É. É outro Madison. Mas aí o problema é que Paulo Miranda eu não vou falar porque vi pouco também. o Brocador Melhor pode ser não outro ver Michael muito. Swell, mas o Michael Swell tinha contrato só de 6 meses, né? Não, mas até vou te dizer, o Grêmio não arriscou muito dinheiro desses caras. O Madison é que o Grêmio pagou 2 milhões. Né? O brocador veio no mole, o Michael Swell veio no mole, Paulo Miranda veio no mole. No mole. Tem salário. Quer dizer, Tem salário. Não tem mole. Não Pô, mole. observe esse mole aí. É, dizer, Meio mole. Um observe. lanruge desse aí. um mole, sabe, às vezes o clube trouxe o jogador sem ônus. Não, peraí, o clube assumiu um salário, o jogador... Às vezes até divide o salário, né? Como agia aqui, às vezes também tu vai mandar o cara vazar e vai pagar um papai. Gol deles, viu, Rec? 1-0 Ferroviário, jogo de ida. Mas o dele está guardado quando eles jogam na No volta. jogo da volta tá guardado. O Eraso jogou com o Jeromel, diz o Gilmar. É verdade também, é verdade. Por que vocês citaram todos que jogaram com o Jeromel? Todos tava não, mas tentando ver grandes quem estaria com o contratações Kahneman. que vieram no meio do campeonato. O Eraso jogou bastante tempo. Sim, acho que sim. Acho que quem não jogava daí era o Jeromel, sempre. O reserva daí era o Jeromel. Era Eraso e Rodolfo. Não, era o Eraso era o reserva. Não. Ele Não. foi embora por causa daquele gol do Dourado. É verdade. Gol do Vitinho, né? Jogada do Dourado, né? É. Coisa, né? Não, mas o Jeromel não chegou a ficar no banco. Eu acho que sim. Muitas vezes. olha. O Jeromel chegou reserva e quase que não consegue se firmar. O Piada, nome. nome de remédio. E debochado. Depois se Tinha se muito firmou. coleguinha fazendo corneta. Depois se firmou e foi junto com o Rodolfo 2 vezes os melhores zagueiros. É Bela verdade. carreira fez esse Não, rapaz. o Weller chegou a ser reserva. Que bela carreira fez esse rapaz. Não, chegou a ser titular e o Jeromel foi reserva do Weller. Sim, Não foi? é verdade, acho que sim. É. O Grêmio, será que vai conseguir contratar um zagueiro melhor do que aquele menino da base que o Grêmio liberou? Matias Antonini. Não, o Thierry. Thierry. Pois é. Aí O Paulo Miranda certamente não é melhor que ele. Mas, professor, o Thierry não tinha que jogar e no Ele, Grêmio não jogar. não ia conseguir jogar. Pode De ser. repente Porque esse aí menino, tem os assim, dois porque ele lados da termina. medalha. O Grêmio não quer se desfazer do Thierry e precisa momentaneamente se desfazer do Thierry. É que não Porque pra esperava. ele poder jogar. Pro menino poder, até pro menino poder jogar, porque daqui a pouco volta ano que vem. Aí tu até pode ter ele e um menino da base, se surgiu, fica como quinto zagueiro. Mas o Grêmio tem que contratar, o professor tem um pouco de razão, às pressas, o Paulo Não, Miranda. isso é agora. E tá Não, em mas busca contratou de o Paulo Miranda à época já. né? E- Mas acho que o Thierry já não tinha saído? Mas foi por opção do Grêmio. Por Porque o opção do Grêmio Grêmio. queria dar rodagem pra ele porque ele não seria aproveitado. Grêmio É nesse explicou bem. sentido, é nesse sentido. Mas o Grêmio ano passado já teve que trazer um zagueiro, não foi o Rodrigo?
que era do Cruzeiro. Sim, trouxe o Rodrigo que inscreveu, contratou Também ele enquanto a as- delegação estava viajando Exatamente. para a estreia da Libertadores. Contratou porque era um negócio fácil de fazer e Sabe dava o tempo que de é? O inscrever. Grêmio tem 2 zagueiros tão titulares e tão bons que o Grêmio não está muito preocupado. Já está contente com o terceiro, que é o Bressan. E o pior é que é verdade isso. Sim. Tanto é que o Grêmio disse, para contratar um zagueiro, ele tem que desembarcar aqui sabendo que é o 5º zagueiro. Nunca tinha visto. O cara tem que desembarcar dizendo que é ruim. Eu vim aqui, não quero brigar não quero... Não, mas é que não adianta, né? O Paulo Vitor chegou aqui dizendo que ia disputar a posição. Ele Lembra? disse, e a imprensa, boa parte. Teve gente já que estão falando dos comprou. coleguinhas. Teve gente que comprou o discurso. Ah, não, para goleiro, então eu sou São Tomé até o fim. Quando o Dida veio, eu disse... Quando veio, não, eu sou meio reinento para goleiro. Eu gostava dos 2 fora daqui, Marcelo Lomba e Danilo Fernandes. E eu vi os 2 falharem com a camisa do Internacional. Vamos Quer dizer, falhar. e eu olhava e via esses caras pegando tudo. Não. Tudo. Mas Não, falhava pegava tudo. Nunca O foi. Lomba tomou um frango uma vez. Mas falhar, todo goleiro falha. Falhar. Isso aí não tem. O goleiro tem que fazer o O impossível. goleiro tem que passar segurança. Ele já quer cornetear o Alisson. Não, por quê? Mas o goleiro tem que fazer o impossível. Tem que fazer o Quando goleiro. o impossível se apresenta. Não, mas- Pro Alisson, o impossível não se apresenta. Não, o impossível não pegou. pro Alisson era a defesa daquele chute do De Bruyne. Aquilo era impossível. Ali impossível. botar o Manga do lado dele, ele num lado e o Manga no outro, eles tomavam o gol. Eu acho que a falha maior do Alisson na Copa, na minha opinião, Seria a do Miranda ali. foi não sair. Eu acho que Que aí- aquela aquela bola... Aí vocês concordaram que o professor já tinha falado. Aqui não, eu acho que aquilo ali foi falha. Teve um colega meu que disse, não, porque o Brasil estava fazendo marcação zona. Aí o goleiro não tem que sair, não. O próprio Miola, também, quando teve aqui o Miola, disse, não, está fazendo marcação zona, o goleiro não tem que sair. Eu digo, só um pouquinho. Tanto Tá ele fazendo concorda marcação que zona tinha e que goleiro. sair, que ele saiu no Se meio tá da fazendo grande goleiro área não tem que, depois. se está fazendo marcação zona e o goleiro não tem que sair, então imagina a defesa difícil que o goleiro vai ter que fazer. Se ele for ficar só embaixo dos paus, porque ele tem que ir onde está a bola. E a bola estava completamente no Isso é absurdo. alcance dele. Um jogador de 1,90 m que pode sair com a mão, não existe. Não tem Olha como. aqui, ó, quem viu o Manga jogar, Tá, e se é a orientação? O quê? É a culpa do Tafarel. Né? É culpa de quem orientou. Quer dizer, um colorado vai tomar. que alguma vez Pode ser que alguém seja- ou fez pode um ser que gol tenha sido o Tite, de aí um cabeça gremista vai tomar contra culpa o também. Internacional, É? com o Manga no gol, da pequena área, alguma bola alçada na área do Eu me Internacional. lembro da época do Manga, eu tinha 12 anos. Pois é, mas eu não tinha. Eu não tinha 12 anos. Cruzou a Eu me bola. lembro de um jogo que é emblemático, aquele de 75. Não, cruzou a bola fechada. 12 anos também, né? Não, Qualquer, aí tinha... 75 tinha 12 anos. qualquer bola cruzada na área do na pequena área, eu olhava para frente para ver Já se ia dar sabia. contra-ataque. Ele ia dar-lhe um Eu soco já na bola. olhava para frente para ver se ia dar contra-ataque. Porque ou ele dava um soco ou eu pegava firme. Vou ter que 2 citar- gols a informar, viu, Rec? Gol do Iago Pikachu pro Vasco, tá 1-0. O Vasco precisa de mais 2 para levar pros pênaltis. Tá morto. E gol do Zequinha, 1-1 ia dizer- contra o Ferroviário. Eu ia dizer, já viramos, eu ia fazer uma brincadeira, já viramos. Não, mas eu vi também um outro jogo de goleiros fazendo milagres. Foi um Grenal que o Internacional ganhou do Grêmio. Danley, o técnico era Dario Pereira. O goleiro Danley foi considerado o melhor jogador em campo, mesmo o Internacional ganhando o Grenal. Não, mas agora é sério, isso, sem brincadeira. Goleiro, pra mim, tem que fazer as boas defesas e tem que, para fazer a diferença, tem que defender alguma que seja impossível. O Danley brincava com ele Mas mesmo, teve um um grande chute a goleiro. gol. Ele era um goleiro de sorte. Teve um chute a gol na Copa. Teve um chute a gol Contra o Brasil. contra o Brasil. É, que ele pegou no chute ângulo a gol. contra a Sérvia. Não, uma bola que entrou, ele tomou um gol de chute. Foi gol o de primeiro chute. na era Tite. É por isso que não dá pra... Um gol de chute. Nós não produzíamos nada. Mesmo que houvesse falha e tal, ou não houvesse milagre. É. Não ia chegar. O Tite tinha que botar o Douglas Costa no intervalo. Infernizar a vida daqueles caras. O Douglas Costa foi o melhor brasileiro na Copa. Ou o Courtois podia não ter pego aquela bola do Neymar. É. Até amanhã, 13h. Obrigado, senhores. Cadeira